tem muita oportunidade, né, no nosso setor. As empresas que já surgiram, que estão aí com soluções tecnológicas, com inovação, não percam a persistência, a garra e a resiliência de levar isso ao setor. Saber focar, né, no que tange ao tipo de cliente e ao momento do cliente, e também ter um pouco de compaixão, né? Saber que tem clientes que vão estar mais bem preparados, outros menos. Eu gosto muito de, quando eu encontro um cliente que talvez não esteja bem preparado, não significa que ele é ruim. Significa que ele ainda não está no estágio, ele pode ser muito bom como construtora, como empresa, mas que ainda ele não tem ferramentas, estrutura, processos que vão fazer com que uma ferramenta como a Landep seja catalisadora de benefícios para ele. Então a gente tenta ficar muito próximo e tentar mostrar um caminho, porque às vezes com um pequeno ajuste ele consegue implementar uma Landep lá dentro e ter benefícios, sem ter uma grande mudança drástica dentro da estrutura organizacional, de processo. Então a gente também tenta ter uma certa compaixão com o cliente, ter essa aproximação para ajudá-lo a ter caminhos, né? Fala aí, arquiteto Júlio na área, e começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu estou aqui com mais uma visita ilustre, o Matheus Prott, da Land App, aquele aplicativo de sustentabilidade da construção civil. Certo? Falei bonito, né, Matheus? Falou, bom demais. Manda bala, e a bola tá contigo. Bom, prazer, Júlio. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho mais sobre nossa história, o que é Landep, como estamos descomplicando a logística do setor da construção com impacto positivo. Eu sou um dos fundadores, hoje assumo a posição de CEO da Landep. A startup foi fundada por mim e pela Mayara, somos irmãos. Até brinco com a dupla sertaneja liderando a empresa. E, bom, falando rapidamente sobre o meu background, antes de empreender, eu trabalhei alguns anos em multinacional. Trabalhei 3 anos na Raiz em combustíveis, mercado totalmente diferente. Cuidei um pouco, trabalhei em marketing, trading de etanol. Também tive uma passagem para uma startup de energia solar, que foi bem bacana. E desde dezembro de 2019 eu me desliguei 100% desse antigo cargo para focar 100% no mundo empreendedor, né, na empresa. E acho que uma curiosidade muito bacana, eu e a Mara somos formados em administração na FGV, não somos engenheiros e estamos com uma Construtec. Muita gente pergunta, pô, mas é uma loucura, né? De onde vem? Geralmente tem muita startup de pessoas aí aventureiras que querem construir uma solução para o setor da construção e nem são engenheiros, tem muito disso, né? Só que, diferente de engenheiros, a gente está com o pé muito mais lá embaixo na obra, a gente é bem raiz. Tudo começou com o nosso avô, sendo caminhoneiro. Inclusive, nosso avô teve um dos primeiros caminhões basculantes da cidade de São Paulo. Tem uma foto bem bacana que a gente usa no nosso pitch comercial. Uma foto do nosso avô no caminhão dele lá na Dutra, na frente de Aparecida, que foi uma das primeiras grandes obras aqui em São Paulo. E nosso avô estava lá como caminhoneiro. E, enfim, foi passando de geração para geração. Meu avô teve várias empresas de terraplanagem, demolição, nossos pais. Caramba. E nos últimos 6 anos, aí sim, a gente teve a oportunidade de estar mais próximo, né, da operação, do dia a dia, do mercado. E foi aí que a gente identificou uma oportunidade onde a logística desse setor ainda era feita da mesma forma que o nosso avô fazia. A grande diferença é que hoje é feita com caminhões maiores, mais tecnológicos. Mas por trás, a operação, os processos são ainda muito antiquados, né? O processo não havia mudado em nada. E, bom, foi aí que a gente identificou, pô, com tecnologia a gente pode revolucionar, né? Pelo menos primeiro passo, que foi na parte de resíduos, principalmente em resíduos de fundação, terraplanagem, aí por onde a Landep começou. Mas hoje a gente já está com um tamanho diferente e atacando outras logísticas, eu vou contar um pouco aqui. Mas um pouquinho da nossa história é essa. Somos empreendedores de primeira viagem, a Landep está completando agora 4 anos, é uma empresa já crescendo ano a ano, né? Somos brequivados já há um bom tempo. E hoje podemos dizer que em São Paulo somos uma das principais empresas atuantes nesse mercado, concorrendo com empresas do mercado tradicional offline. E mesmo sendo pouco tempo de mercado, hoje a gente já tem um volume relevante e somos uma das principais em movimentação de resíduos e alguns materiais em São Paulo. Nossa, top, cara. Primeira coisa, parabéns aí pela iniciativa, né? Acho que provavelmente você deve ter começado a querer empreender por ter visto também o que está acontecendo no mercado, né? Ver que falta tecnologia em obra, falta tecnologia em tudo que a gente faz, basicamente. Tem bastante, mas dá para ser melhor, né? E é legal quando você fala sobre ser formado em administração, porque eu falo que, infelizmente, eu sou arquiteto no sentido de engenharia e arquiteto.
a gente não aprende sobre administração. Uhum. A gente aprende como execução, né? A trabalhar para os outros, mas infelizmente sobre empreendedorismo, a parte de você ter a iniciativa um pouco diferente, né? Até porque a nossa cultura no Brasil é diferente de outros Uhum. países. Mas é interessante ver porque muitos parceiros meus, inclusive eu me coloco, a gente foi se especializando muito numa parte técnica. E depois de alguns anos a gente foi procurar a parte que não é técnica, né? Que seria uma parte de humanas, nesse sentido de, como que eu lido com pessoas, como que eu contrato, como que eu vejo tecnologia. No entanto que eu tô agora, depois de um bom tempo, focando muito em especializações na área de marketing, vendas, na parte de manter o negócio de pé, escalonar e etc, né? Então acho que é diferente. Eu trabalhei numa construtora e nessa construtora, que é a Tia Von Hart, eu lembro muito bem que, assim, um dos sucessos da empresa era justamente ter a visão de um administrador de empresa, que era Uhum. o Ivo, né? E também um arquiteto, que era o Sérgio Atier. Então, quando junta um administrador com uma pessoa que já tem muita experiência operacional e tudo Uhum. mais, você tem geralmente uma empresa de impacto ali, que a gente fala, né? Então, geralmente, vocês já vieram ao contrário, né? Vocês já vieram com a parte administrativa É. e aí foi buscando a parte que eu acredito que é até uma das minhas curiosidades. A parte tecnológica, ela surgiu Uhum. depois da dor que você já sabia que você queria resolver, né? O que você explicou faz total sentido, né? Não tem como você construir uma empresa e inclusive, dar os próximos passos de uma empresa sem se preocupar com toda essa parte administrativa, financeira, uma parte que muitas vezes, muitos anos foi subjugada, mas a parte de people, né? De pessoas, acho que hoje é o grande diferencial. É negligenciado, eu falo, né? Exato, exato. Mas também nunca teve tanta importância que nem tá tendo agora, né? Exatamente. E, bom, acho que não teve muito segredo. A gente não tinha o conhecimento técnico, não era engenheiro, mas a gente tinha muito isso dentro de casa, né? Então, eu utilizei muito do conhecimento do meu avô, do meu próprio pai. Antes de começar a pensar em alguns itens que geralmente os empreendedores buscam, eu estava dentro de obra, né? Então, eu já vivia a obra, eu ia visitar a obra. No começo, os pilotos, eu andei muito de caminhão aqui em São Paulo. Eu andei de caminhão com os caminhoneiros que eu nunca tinha visto na vida, para cima e para baixo, várias vezes, em vários dias seguidos, realmente para ver lá na ponta, na prática, como as coisas aconteciam, as dores, as dificuldades, os problemas que a gente poderia solucionar com a nossa tecnologia, com o nosso modelo de negócio. Então, foi um negócio meio raiz mesmo. Não teve muita conversa assim, ou um desenho mais estratégico. Temos uma ideia, temos uns primeiros problemas mapeados, mas de fato a gente vai ter que ir lá para a rua para gastar a sola de sapato e ver na prática como as coisas podem ser solucionadas. Isso tanto da ótica da logística, né, com transportadores, quanto na ótica de engenheiros. Eu cansei de visitar obras, de conversar com engenheiros de pequenas, médias, grandes construtoras, realmente para entender qual que seria a forma da gente criar um produto, setar um produto que no final do dia descomplicasse a vida dele, né? Até pegando a figura do engenheiro, hoje o cara toca, sei lá, dependendo da fase da obra, mais de 100 atividades simultâneas. Hoje a construtora investe tanto em tecnologia de gestão, de tecnologias internas, mas lá na ponta, o engenheiro que lida com mão de obra, hoje ele só lida com mão de obra muitas vezes pouco qualificada, sem tecnologia nenhuma. Então, para ele, o desafio de gerenciar uma equipe de 100 fornecedores diferentes, sem tecnologia, muitas vezes para gerenciar o fornecedor, mas não as atividades do fornecedor, é um baita de um desafio. A construtora não prepara o engenheiro para fazer isso. Então, logo de cara, a gente já falou, cara, nossa tecnologia tem que ser uma tecnologia que descomplica a vida do cara. Não tem que ser mais uma atividade no dia a dia dele que a gente vai disputar o dia desse engenheiro com mais 100 outros fornecedores, com mais 100 outras atividades em diferentes momentos da obra. Então, o nosso negócio é entrar na obra e fazer o que ele precisa acontecer no prazo que ele precisa. E a nossa ferramenta apoia muito a governança, o gerenciamento, a produtividade. E tem muita coisa que a gente entrega de qualidade que às vezes eles não têm nem como medir, né? Que pensa bem, uma logística de uma obra tem que ser um relógio, né? As coisas têm que acontecer, tem que entrar e tem que sair no tempo certo. E a nossa tecnologia ela é focada nisso, né? Tanto para saída de resíduos quanto a entrada de materiais é para cumprir esse jargão, né? Esse relógio. E muitas vezes o engenheiro não tem como medir se está sendo melhor ou pior, mas digamos assim que no nosso dia a dia, operando com grandes construtoras, eles sentem que é um caminho mais fácil, ter menos atrito, menos fricção, né? A gente acaba desempenhando uma logística mais eficiente. Mas é bem isso, eu acho que de aprendizado que a gente teve nessa jornada tem oportunidade? Tem, mas não tem um caminho diferente de você adquirir o conhecimento técnico sendo lá na ponta,
pisando na obra, conversando com os potenciais clientes, com os engenheiros, com todos, na verdade, né? Todos os envolvidos no processo, que eu acho que aí a forma que você assimila todas essas informações e, no final, gera um produto, gera um modelo de negócio, é diferente, né? É um caminho mais fácil. Agora, a gente ficar dentro do escritório e às vezes dá muita vontade. Pô, você tem várias ideias muito legais, só que você fala, puta, time, vamos dar um foco aqui, calma, pé no chão. É muito legal, faz sentido, mas antes a gente tem que validar com o cliente. Faz sentido para o cliente? No final do dia é mais importante para a Landep ou a gente está descomplicando a vida do mercado? Aí a gente vai controlando o que vai melhorando, o que entra depois, o que é foco do momento. Mas a parte técnica é um desafio mesmo. Tem que estar sempre se atualizando e buscando conhecimento. Não, exato. E também acho que tem um ponto, que é aquilo que você falou. O cara tem tanta coisa pra fazer, eu não posso ser mais um problema pro cara, né? Uhum. Eu tenho que estar ali pra ser uma das soluções que ele precisa para aquele momento. E aí eu queria que você faça, pessoal, assim, na prática, né? Agora, como que é a LandApp, né? Porque, tá, eu sou lá o engenheiro, quero utilizar ali para a parte de terraplenagem, concreteira, recicladora, pedreira. Eu sei que eu já conheci o Júlio, né? Uhum. Que a gente se conheceu num evento, mas acho que é bacana contar pro pessoal de casa para até entender se cabe no bolso dessa pessoa, para quem que é esse público-alvo, né, também, mas também para explicar a simplicidade nesse sentido. Legal. Bom, hoje a Landep está focada no mercado B2B, né? A gente costuma atender construtoras de médio, grandíssimo porte. Então, a gente ainda não tem muito volume, não costuma atender pessoas físicas. O nosso modo de descomplicar a logística, como que é? A gente descomplica a vida desde o momento, do primeiro momento em que a construtora entra em contato com a gente, ou a gente entra em contato com ela. Começa ali pelo time de meio ambiente ou time de suprimentos. E a gente vai descomplicando a cadeia do início ao fim, né? O nosso produto ele não pensa só lá na ponta no engenheiro que vai utilizar do sistema no dia a dia. A gente cria um processo, um procedimento para facilitar e descomplicar a vida desde o momento da pessoa que contrata, facilitando o tempo de resposta. O pessoal de suprimentos, por exemplo, se ele me manda lá para o nosso time comercial uma demanda de solicitação, com certeza amanhã cedo já tem lá uma proposta formalizada com todos os itens de tudo que ele precisa para um caminhão sair da obra e ir para um destino final, ou vice-versa. No lado do pessoal de meio ambiente, geralmente é um time que sofre pra caramba, que falta documento, não tem governança, aí fica caçando atrás de fornecedor a documentação de um, de outro. Então, dentro do nosso sistema, a gente já entrega isso tudo pronto. A vida dos nossos parceiros de meio ambiente são solucionadas em alguns cliques. Tem até muito aquela questão de CTR, SIGOR, MTR. Tudo isso fica dentro do nosso sistema. Nosso sistema tem uma API com todos esses órgãos. Então, a vida dessa turma também é muito simplificada. E, além disso, um ponto muito linkado à sustentabilidade, que a nossa logística toda é rastreada em tempo real. Então, aquela cena comum de televisão de descarte clandestino, o nosso sistema é único hoje que mitiga 100% disso. E, infelizmente, ainda é muito comum. A gente mesmo tem dados de mercado, a gente monitora várias obras em São Paulo, não as que são operadas por nós, mas que ainda é muito comum essa prática de levar material de um lado e fornecer documentação de outro. Então, é um risco que as construtoras, grande parte delas ainda estão sofrendo, só que as que já utilizam o Landep hoje literalmente contratam um serviço de melhor qualidade com segurança, né? Então, o pessoal de meio ambiente agradece e fica muito mais tranquilo no dia a dia. Também deve ter um alinhamento forte com o SG, né? Sim, principalmente sobre o nosso produto Aterro Zero, que sempre que possível, ao invés de a gente destinar solo, entulho, materiais para os aterros tradicionais, o entulho muitas vezes a gente direciona ele para recicladoras e depois a gente leva o entulho reciclado com certificação para a obra dos nossos clientes. E o solo, muitas vezes, respeitando todas as normas ambientais, um solo de boa qualidade, não contaminado, ao invés de a gente percorrer longas distâncias até o aterro credenciado em São Paulo, a gente consegue conectar obras de diferentes construtoras que utilizam o material de um corte para um material de aterro. Tem cases muito bacanas com grandes construtoras aqui em São Paulo que a gente já gerou economias de mais de 4,5 milhões de reais para um único cliente. Então, é um potencial muito grande e no final do dia não tem muita mágica, né? A Landep ela entrega o benefício logístico da produtividade, da eficiência, da gestão, do controle em todos os quesitos. Seja material não contaminado, contaminado, que é o de aterro zero, ou às vezes não dá para ser reaproveitado. Enfim, o nosso foco é resolver, descomplicar como um todo, independente da situação. E no dia a dia, né? Respondendo a sua pergunta, como que é no dia a dia? Depois que a gente foi contratado, teve aprovação, discussão comercial com o mercado, com as suprimentos, né, uma negociação mais complexa, B2B, e depois que houve lá toda a tratativa com o meio ambiente, da onde o material vai, para onde vai, aí a gente coloca a ferramenta na mão do time de obra, tem todo um processo de onboarding, e eles vão programando o número de caminhões com o nosso time logístico, com a plataforma também, e aquela operação vai acontecendo.
Tem operações que são mais dedicadas, que tem que ser uma operação muito bem estruturada. Tem obras em São Paulo, sei lá, na região de Rebouças, por exemplo, que a gente chega a coordenar quase 100 viagens por dia naquela região. Nossa. Então, são 100 viagens de caminhão que sai num período das 7 da manhã até as 4:30 da tarde. É muita coisa. Então, isso é uma operação muito organizada que é feita pela nossa tecnologia com o nosso time de operação logística. Mas também tem operações esporádicas. Acontece muito, né? E, infelizmente, na verdade, é um pouco da realidade do mercado. Sempre tem imprevistos que acontecem. Só que a gente não pode jogar contra o imprevisto. A gente tem que ser parceiro e resolver. Então, mesmo os imprevistos, geralmente, sei lá, 7 horas da noite, pinga uma necessidade de um caminhão pro dia seguinte, 7 horas da manhã, tá lá, 7 horas da manhã. Já teve muitas vezes também que a obra pediu o caminhão meio-dia e meia tava um caminhão na porta. Quase que um Uber, mas não é um Uber. Então, esse é também um grande diferencial nosso. A gente tenta fazer com que a nossa tecnologia seja uma ferramenta mais assertiva possível de colocar o ativo que a consultora precisa na porta dela na hora que ela precisar. Eu anotei aqui 2 palavras-chave que eu acho bem importante. A primeira delas é logística e gestão. Uhum. Que eu acho que quando a gente fala de aplicativos de forma geral, a gente sempre está colocando, que dor esse aplicativo resolve, né? Que aí surge dessa forma, igual, eu duvido que ele não esteja escutando que vai pegar o trânsito ou vai dirigir, ele usa um Waze. Uhum. Né? Então, o Waze ele veio para resolver uma dor que era justamente você conseguir se locomover de um ponto A a um ponto B com o menor trajeto ou o menor tempo possível. Quando você me fala bastante do seu aplicativo, você está me trazendo que assim, ele faz uma centralização da informação e uma gestão dessa informação. Uma curiosidade que eu tenho. Tecnologia, né? Para isso funcionar. É algo que o cara só usa realmente o aplicativo, ou eu fecho com a sua empresa, eu tenho que ter uns hardwares que vão estar se comportando, satélites, né? Como é que funciona essa logística, assim? Uma curiosidade. É bem simples. É um dashboard do cliente, onde ele utiliza uma ferramenta web, onde ele gerencia toda a logística da obra dele por ali, desde a fase inicial da obra até nos serviços complementares de logística que a gente entrega. Depois eu comento um pouco. Mas é tudo via plataforma. Não tem nenhum investimento com hardware, ele não precisa instalar nada nos caminhões ou na obra dele, é um site. Ele entra com o login e senha dele, ele consegue monitorar de onde ele tiver todas as informações pertinentes àquela operação. Eu já estava imaginando um car system aqui, Não. rastreando o caminhão, chegou às Não. 11h30, né? Os motoristas utilizam o aplicativo e é quase que um Uber, vai. Ele baixa o aplicativo, cadastra todos os documentos dele e, né, até por questões de segurança, não é qualquer caminhoneiro que baixa o aplicativo e já entra numa obra de um cliente nosso. Pelo contrário. Inclusive, a gente segue muito as normas que esses clientes solicitam com questões de governança, de acesso aos dados desse motorista, não dados sigilosos, né? Dados que competem ao serviço que ele vai prestar, né? Se ele está ou não licenciado para homologado, exato. Então, não é qualquer motorista que baixa o aplicativo e já sai trabalhando. Não. Tem uma curadoria, toda uma forma de tratativa, de aprovação, aí sim ele vai estar liberado. E toda vez que surgir os fretes, pinga lá no aplicativo dele uma notificação, um frete que tem fit com o modelo de caminhão dele, com a região que ele tem preferência, e a gente vai fazendo essa logística mais otimizada. Cara, e eu vou te falar, é uma dor universal, né? Porque, por exemplo, eu lembro que a gente tava fazendo uma obra lá em Atibaia, e assim, era um loteamento aberto, né? Então, no loteamento aberto eu tava andando ali de carro, tinha o quê? Uns 3 ali, como chama? Não era escavadeira, tinha 3 caminhões, tinha 3 caminhões e tinha 2 que estavam escavando. Tá. E aí, quando passasse um tempo assim, eu ficava olhando que um jogava no terreno do outro. Sabe aquela coisa? Acho que um jogava no terreno. Aí eu liguei pro cara e falei, cara, eu vou precisar fazer um corte aqui e um aterro ali. Quanto você me cobra? Aí ele falou, X valor, que era muito mais barato. Eu fiquei, pô, de onde esse cara vai pegar? Não, tá bom. E até então eu não sabia que ele era do mesmo terreno que tava o terreno que a gente tava fazendo um projeto. Quando eu vejo, o cara sem brincadeira, ele liga o caminhão dele, sobe a rua, pega lá de cima, descarrega no nosso, compacta, volta pro terreno e volta lá. Tudo isso por WhatsApp. Entendeu? Então, assim, o que eu tô querendo dizer existe uma dor também do pequeno, quando a gente fala de escala, né? De fazer essa gestão, porque é muito indicação, é muito no boca a boca, e muitas vezes, infelizmente, também tem um jeitinho brasileiro, eu falo ali, Exato. né? O cara tá fazendo de maneira irregular aquilo e tá ganhando dinheiro, às vezes, até com terra de outras pessoas ali, que nem é dele, né? Uma curiosidade, nesse campo, quando vocês estão focando, claro, em empresas grandes, mas vocês já pensaram em alguma coisa nesse caminho do pequeno? Porque a gente sabe que tem um volume gigantesco aí, né? Sim. Quando a gente fala disso. Sim, a gente pensa. Acho que por questão de time, de foco, a gente não tem
ainda iniciativas comerciais e sobre empresa para esse público. Falar que nunca atendemos, mentira, já atendemos sim, pessoas físicas, só que por questões de foco, né, a empresa hoje ela é focada no mercado B2B, né? Não sabemos que o mercado pessoa física e do pequeno também é muito relevante, é muito grande, mas acho que no momento da empresa a gente não tem ainda como avançar e um foco nesses tipos de cliente, nesse perfil. Mas sim, a gente mapeia, a gente entende que a nossa solução ela resolve um problema de produção, de qualidade, de gestão, que talvez hoje o mercado B2B maior é o que está preparado para utilizar, é o que demanda, que é uma dor mais curto prazo, uma dor mais latente. Só que uma vez que você tem uma ferramenta de gestão que funciona muito bem para uma obra de grande porte, quem, como pessoa física, não gostaria de ter o mesmo nível, óbvio, de uma forma diferente, mas gostaria de ter a qualidade, um nível de atendimento, como numa obra grande de uma grande construtora. Eu, por exemplo, estou fazendo uma obra pessoal física e tem muitas coisas que eu vejo em obra de clientes nossos e falo, vamos replicar aqui. Não é que vai me custar 3 vezes mais, pelo contrário, vai fazer com que eu tenha menos custos, inclusive. E é o que é muito bem utilizado nas melhores construtoras que são as mais preparadas para fazer esse tipo de atividade. Por que um Landep, por exemplo, em algum momento não pode ser para o pequeno, que também vai ter essa necessidade de ter gestão, de ter controle, enfim. É mais questão de foco no momento. Hoje a gente fala mais sobre obras de grande porte, grandes construtoras. Ainda a gente tem um perfil para avançar, né? Nossa solução não funciona só para obras de grandes construtoras do mercado imobiliário. A gente tem um sonho de entrar, já estamos atendendo algumas obras de galpão logístico de grandíssimo porte. Nossa ferramenta é perfeita para esse tipo de cliente e, inclusive, infraestrutura, que a gente está aí prospectando, estamos analisando esse mercado. Obras públicas. Então, nossa solução ela serve principalmente nesse momento para os Tudo grandíssimos. precisa de terra, né, Tudo cara? precisa de logística, né? Sim. Não só a logística de resíduos e materiais, como outra logística que a Landep também já faz. Hoje a Landep entrega areia, pedra, rachão reciclado, agregados em geral, né? Agregados reciclados a Landep também. Não é só resíduos de fundação, demolição e escavação. A gente tem outras duas frentes de serviço. Uma de agregados, onde a gente indica para o nosso cliente a melhor localização de compra do material, o material que ele precisa, com o melhor custo-benefício, e a gente faz essa logística com a rede de caminhoneiros que utiliza o nosso aplicativo. E a gente também hoje tem um produto que eu vou dar um spoiler aqui, depois vai sair o lançamento oficial, mas a gente hoje transporta também outros tipos de materiais com outros tipos de caminhões. Caminhão VUC, truque, toco, saco de cimento, madeira, ferragem, bloco, enfim. Nosso grande objetivo é descomplicar a logística do início ao fim. Tudo que é movimentado para sair ou entrar na obra desde o início dela até o final, essa logística a gente consegue de alguma forma entregar e a tendência é que nosso ecossistema de toda essa solução logística ela vai crescendo. Então, até brincando lá atrás, chamavam a gente de Uber, de caminhão de terra, e hoje já começam a falar, a Landep quase com iFood, a gente tem o que a gente precisa lá tem. De alguma forma Legal. eles conseguem. Por causa do marketplace, né? Porque Exato. sim, eu também ia te perguntar, porque quando a gente fala do pequeno também, mas também para quem é de grandes empresas. Mas, cara, imagina também para sistema de contratação, eu tô falando, né? Porque eu tive que ligar para um cara que eu vi a placa e alguém recomendou de lá, porque ninguém quer contratar o cara de não sei quantos quilômetros de distância, porque é um custo absurdo que você vai pagar de logística, né? Então, de frete, tudo. Então, ter a gente tá falando também de facilitar o marketplace de o cara conseguir contratar o serviço com o melhor custo-benefício, que vem junto com sustentabilidade, vem junto Sim. com outras pegadas, mas que facilite também, né? Você acaba sendo, eu até acrescentaria mais um, né? Sendo a Amazon, né? Da logística ali. Sim. Então, eu acho que isso é bem interessante vocês pensarem assim nesse caminho, porque é uma dor muito forte. O pessoal tem muita dificuldade de contratar, tanto que hoje uma desses grandes aplicativos que o pessoal utiliza é aquele Get Ninjas, esses aplicativos mais informais, que o cara, precisa de um pintor, precisa de... mas aí você não tem indicação, você tem que ter um filtro muito grande, então Exato. acho que tem uma mega dor do mercado aí para ser resolvido. Mas Sim. bacana, cara, parabéns. E entendendo um pouquinho agora sobre os desafios, quando a gente fala assim, olha, quero implantar a Land App aqui na minha construtora, né? Quero indicadores, o que você hoje oferta no sentido para essas pessoas quebrar essas barreiras? Porque a gente sabe que o pessoal com tecnologia é difícil não é tão fácil aceitar. São provavelmente os clientes que você tem, provavelmente são aqueles clientes que têm uma mente aberta, são grandes players do mercado, etc. Mas como que a gente vence essa barreira para explicar que esse aplicativo é o aplicativo ideal para ele fazer esse tipo de logística? Bom, acho que o principal, a gente tenta levar a nossa mensagem, nossa
proposta de valor de uma forma muito transparente, muito clara. O nosso grande objetivo é fazer com que a construtora, o nosso cliente, seja construtora ou indústria, cresça, para que a Landep cresça também. Não vai ser um contrato, uma operação que vai nos fazer ganhar o resultado que a gente almeja. Pelo contrário, a gente busca criar um relacionamento sólido de parceria, porque a gente pretende e temos como objetivo estar presente ali no dia a dia dessa construtora ad eterno, até quando puder. Então a gente foca muito em transparência, um relacionamento muito positivo, onde todo mundo ganha. E óbvio que quando a gente fala de produto, é meio que, sei lá, tentando traduzir. Você trocaria um carro manual que está consumindo pra caramba combustível, que está te dando risco de parar no meio da rua, por um carro novo, zero, com praticamente todos os itens de qualidade ali, de tecnologia que você precisa para você monitorar a sua viagem, com um custo muito acessível, quase que 1% a mais do que o carro antigo manual te dando dor de cabeça? Qualquer um trocaria. É o que basicamente a gente consegue fazer hoje, né? Aquele espanto de construtoras, pô, mas tecnologia é muito caro. Não é. A gente consegue prestar um serviço, sim. Temos muitas vezes preços diferenciados porque a gente entrega um valor agregado muito maior, mas ainda assim hoje é acessível utilizar a Landep no dia a dia. Eu falo isso porque tem muita construtora hoje que o foco é margem, né? E essas construtoras com foco em margem acabam, pela questão da margem, buscam contratar sempre custo, né? Hoje, o cliente que talvez se permitiu contratar a Landep, não somente pelo drive preço, mas pelo conjunto da obra toda, ele não tem interesse de voltar atrás. Por toda a qualidade que a gente entrega, toda a segurança. Hoje mesmo a gente tem clientes nossos que passaram em obras que a gente está atendendo por fiscalização ambiental, de polícia ambiental. E o próprio relato ali do pessoal do obra falou: Matheus, se eu não tivesse toda essa rastreabilidade, eu provavelmente estava preso. Porque eu já fiz várias outras, mais de 40 obras diferentes nessa construtora, em outras, e eu já tive acesso à contratação de outras empresas que prestam um serviço similar ao seu, do mercado incumbente tradicional. E eu sei que o nível de informação que a polícia, por exemplo, me pediu agora, eu não conseguiria mostrar para eles. Então, eu com certeza ou seria multado, ou, sei lá, o último caso seria preso. Então, traz muita segurança, né? E é complicado, porque crime ambiental. Poxa, por pouca coisa, né? Num orçamento, pouca coisa, eu digo, alguns detalhes, você pode colocar em risco uma obra, uma marca, um empreendimento, um investidor e por aí vai. Então, tentando ser mais objetivo, com a Landep, a gente consegue entregar muito mais rastreabilidade, confiança, controle, gestão, produtividade. Somos parceiros, né? Trazemos muitos feedbacks de oportunidades para os nossos clientes, de sugestões, talvez eu tocaria esse formato de contratação, essa obra desse jeito, e não do formato habitual que você tem, porque você pode ter esse benefício, essa redução de custo, esse ganho de eficiência. Enfim, a gente fica muito próximo do cliente. E muito por conta da natureza do nosso produto. Não é algo que a gente vai lá, coloca na mão do engenheiro e fala, se vira, obrigado por assinar nossa ferramenta. A gente faz a operação dele acontecer no dia a dia. E deve ter um treinamento para isso, né, Sim, Matheus? sim. Hoje, para uma pessoa poder mexer no aplicativo, tá usando a sua solução, quanto tempo ela gasta para ela já estar. Quanto tempo é necessário de investimento para ela já estar utilizando a plataforma? Cara, 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos a gente faz um treinamento com a equipe de obra que precisa utilizar a ferramenta e a partir desses 15 minutos eles já conseguem sair utilizando a ferramenta, programando a logística do que eles precisarem. É muito fácil, muito simples e curtíssimo prazo a obra está rodando. Eu acho que também é importante, porque assim, todo mundo que lida com tecnologia tem essa dificuldade, de forma geral, de falar assim, quanto que vale, né, o serviço. Aí você falou, não, poxa, tem muitos ganhos. Eu acredito também, como você ainda é uma empresa também jovem, né, vai coletando esses indicadores, né, a gente vai quebrando, a gente fala as objeções, né, porque com o tempo, com resultado, não tem argumentos, né, então Sim. você vai tendo resultado aqui, resultado ali, portfólio, porque que aquela empresa, trazendo testemunho social, para as pessoas entenderem, né, a pegada por trás não é, eu vou só gerir um caminho de um ponto A a um ponto B, não. Sim, sim. Acho que também mostrar, assim, quantas rotas aquele cara podia ter tomado e com a nossa foi a melhor opção, né? Sim. Que eu acho que também tem bastante essa visão, porque nós brasileiros também temos muito a consciência de, a gente sabe o valor da perda, mas não o valor do ganho. Então, muitas vezes, quanto que sairia sem o aplicativo? Quanto que eu perderia de dinheiro sem o aplicativo ou sem a solução? Quanto tempo eu perderia? Né? Porque a questão é juntar esses indicadores para demonstrar, né? Essa solução, que nem você falou, o engenheiro está fazendo um monte de coisa. Essa é uma coisa que ele... É igual a gente fechou com uma startup aqui de gestão de espaço. Cara, simplesmente você chega com o celular,
sem brincadeira. QR Code, bateu, pum, tá Tá registrado, meu registrado. lugar já tá ali. Então eu falo, tecnologia é isso, ela tem que servir, né? Ela não pode Uhum. ser mais um problema e ela ficou lá na prateleira no final do dia, né? Exato. Tem cases nossos de clientes que usam um dos nossos 3 pilares de serviço, que, por exemplo, fretes, né? Esses fretes que são materiais, transferir materiais entre obras, buscar e devolver materiais em fornecedores. Eles tinham uma estimativa que eles gastavam anualmente mais de 10 a 15% de fretes indevidos. Ou seja, pela forma de contratação tradicional, eles recebiam lá os tickets de fretes realizados, pedaço de papel, mensagem no WhatsApp, e muita dificuldade de você ter uma governança e conferir se de fato aquilo aconteceu ou não aconteceu. E aquilo somado num determinado período de tempo, fica muito fácil você errar e falar, puta, sei lá, por má fé de algum prestador de serviço, colocar lá 2 viagens a mais. Então, no final do dia, o cliente reportou para nós que, antes de utilizar a Landep, ele estimou, né, por um racional deles, que eles pagavam indevidamente fretes que eram cobrados, mas nem existiram, de 10 a 15%. Então, é muito em linha com aquilo que eu sinalizei. A nossa ferramenta, né, o nosso modo de trabalhar não visa ganhar um contrato e acabou. A gente visa ser parceiro da empresa, da construtora, e a nossa ferramenta dá total autonomia e controle para que esse tipo de coisa não aconteça. Eu prefiro que o nosso cliente tenha um relacionamento com a Landep por muitos anos e tenha certeza de tudo aquilo que ele pagou é o que de fato ele consumiu, do que ter um risco dele, sei lá, uma obra ou outra a gente ganhar um pouco mais, ganhar menos, mas não operando da forma correta. Infelizmente, até um ponto que você citou sobre como que as empresas de tecnologia conseguem entrar em mercados conservadores. Eu acho que um dos grandes desafios que a Landep teve no início foi esse, de provar que nós não somos, né, a mesma mentalidade de empresas tradicionais, que infelizmente muitas vezes muitas construtoras foram prejudicadas, né? Falar que não foram, a palavra certa não é nem roubada, mas que elas não tiveram custos adicionais indevidos por conta de jeitinhos. O nosso propósito e o nosso objetivo não é esse. O nosso negócio é transparente, né? O nosso propósito é de relacionamento de longo prazo. Então a gente visa em ser parceiro, em ouvir o nosso cliente, buscar o máximo de feedback e tá aqui, ó. Tudo que você contratou é o que você de fato consumiu e tudo isso rastreado com tanta transparência. Uma curiosidade que eu tenho, né? Aqui a gente utiliza muito drone, laser scanner no dia a dia com BIM e a gente sabe do papel que tem ali, falando dessa parte de, por exemplo, de movimentação de resíduos e terra, de até o cara paga pelo peso do caminhão, né? Então, a minha pergunta é: vocês estão investigando ou tem alguma tecnologia para poder também fazer esse tipo de monitoramento, até para as próprias construtoras? Porque muitas vezes elas entram em contato comigo, Júlio, que tecnologia eu uso para eu poder fazer isso? Eu quero rastrear o quanto teve de corte, botar fora e tal. Eu falo, cara, drone você consegue ter uma estimativa. O drone é Uhum, uma coisa muito boa, é prática e você consegue. Só que depois você, quando às vezes tem um controle muito fino dentro da obra, que o uhum, drone já vai se limitar, um laser também vai se sim. limitar. Eu digo pelo custo e pelo tempo, né? Hoje o que a gente utiliza é o nosso serviço. Hoje, quando você fala de volume que saiu de uma obra, que inclusive, pegando o gancho com o que eu acabei de comentar, várias construtoras nos procuram porque eles falam, poxa, eu não tenho uma ferramenta de controle de quanto saiu de material da minha obra e eu tenho toda a obra, quando não estou com a Landep, eu tenho briga. Eu tenho briga lá com o empreiteiro tradicional que ele fala que tirou 1.000 viagens, tanto volume, e pelo meu cálculo, meu levantamento, não daria 1.000 viagens, nem esse volume. Então fica aquela briga e que não é por nada, mas com certeza tem erro, tá? Erro tanto da parte do cliente em controlar, mas erro também do tradicional que às vezes coloca coisas a mais. Então, para responder a sua pergunta, a primeira ferramenta que tem hoje é a nossa. A gente tem auditoria quinzenal de todos os caminhoneiros que utilizam o aplicativo. Então, qualquer obra, qualquer cliente nosso hoje que quiser auditar um caminhão que é do aplicativo Landep, ele pode subir lá, qualquer pessoa. Vai medir, né, tirar as medidas do caminhão, vai bater exatamente na vírgula o que está no nosso sistema. Ou seja, entrou um caminhão numa obra de uma construtora, carregou, a hora que o caminhão sair, vai estar lá no sistema o volume que esse caminhão transporta. Qualquer engenheiro, eu faço até o desafio, qualquer engenheiro, mestre de obra, quiser subir no caminhão e medir, vai estar lá certinho. Eu acho que essa é a primeira forma. Mas, sim, a gente estuda outras formas, que tem desafios que não competem só ao nosso modelo, mas existe sim tecnologia fora. A gente está estudando, inclusive, uma tecnologia dos Estados Unidos de laser, né, de tanto oferição de caçambas a laser em saída de canteiro de obra, quanto, né, geolocalização do próprio terreno. Hoje a gente trabalha de várias formas. O cliente contrata por viagem,
metro cúbico no caminhão, topograficamente. Mas sim, é um desafio, né? Porque é complexo, né? É Ele complexo. envolve muitas variáveis de contratação, né? Então, Exato. quando você falou, pode ser por metro cúbico, pode ser por projeto, por Exato. empreendimento, por viagem. Então, acredito que quanto mais você vai respondendo, né, as variações, você consegue atender basicamente todo o mercado, né? Porque Sim. é igual você montar um orçamento, né? Você só tem que saber qual que é aquele que mais vai se aproximar da realidade, né? Então, Exato. que nem você falou, um escaneamento porque o cara também pode encher com uma caixa, um exemplo, dentro do caminhão, alguma coisa, e simplesmente tá É. oco ali dentro Não, exato. e ter só um pouquinho e falar que tá tudo cheio, né? Então, eu vejo muito naqueles episódios de polícia da fronteira, sabe? Assim. Que os caras é criativo, cara. Oh, Os caras é criativo. Então, assim, eu acho que é interessante pensar assim mais de uma solução, até porque a tecnologia, ela sim. tá mudando, tá se adaptando. Daqui a pouco provavelmente vai ter muita coisa autônoma, né, Sim, nesse sim. sentido. Então acho que essa aferição, acho que o engenheiro tem muito disso, né? Ele Sim, quer sim. aferir, a gente discute isso muito lá no CTE também, né, de colocar balancetes, e tudo Exato. mais. Aí você coloca o caminhão, limpa o caminhão, o cara vê como entrou, como saiu, né? Exato. O que a gente gosta de reforçar muito para os nossos clientes é que, com transparência e com humildade, a gente absorve muito os pontos de vista deles, né? Então, tem muita coisa que a gente desenhou lá atrás, em que, depois de muito aprendizado e discussão com os nossos clientes, a gente reformulou e, enfim, entendeu um modelo que funcionasse para ambos, tá? Até nessa questão de auditoria, de medição de caçamba, é muito comum o mestre de obra subir com barra de ferro para medir areia, né? Isso é Sim. muito utilizado. E a gente mostrou pro nosso cliente, ó, esse formato, você com certeza pode, nesse momento, nesse material, você tá correto. Mas nesse outro, você vai estar pagando o indevido. Presta atenção nesse formato aqui. Então a gente troca muita informação e sempre tenta achar o caminho mais equilibrado que faz sentido e fique bom para ambos os lados. Então, até mais um aprendizado. Com transparência e com um procedimento bem claro e com nossa tecnologia, não, é muito raro a gente ter discussão com o cliente por conta disso, de volume, a ponto do cliente falar, poxa, eu não desconfio que a Landep burlou aqui. Não, não tem essa. É muito claro, é muito transparente, nosso sistema mostra muito bem isso. Legal, né? Que vem muito com o BIM, com todas essas Uhum. tecnologias, porque não tem como o cara burlar aquilo, né? A não ser que Sim. ele, sei lá, eu fico falando isso, porque no BIM a gente tem que duplicar as coisas para ele superfaturar ali. Não, exato. Como que ele vai enganar ali no caminhão ou algo do tipo? Isso que eu falei, e quando você vai tendo muitos indicadores e monitorando, você consegue Uhum. entender o que tá fugindo da curva, né? Exato. E no nosso sistema também tem, além da rastreabilidade e de todos os dados, a gente chega a nível de foto. Então, o motorista tira foto quando carrega um tipo de material, tira foto onde descarregou, como descarregou, o que estava nessa carga. Então, enfim, traz Evidências, né? Gera evidências, evidências. controle. É uma forma de você, enquanto não existe uma tecnologia, né, que tende a aparecer, mas pelo menos você já sai do zero. Você já saiu do menos zero, vai. Saiu de uma planilha que muitas vezes eram dados mal feitos, mal preenchidos, para uma tecnologia com muitos dados estruturados e nível de informação muito claro. E mais visual também, né? Porque Também. eu tô olhando aqui no site de vocês, tem algumas simulações de painéis, como é que ele Uhum. funciona, né? E essa coisa do SaaS hoje em dia, de tudo ser conectado, tudo ser web e tal, tem essa visão da transparência Sim. também com o cliente. Dentro disso tudo, eu tenho uma curiosidade. Novidades, assim, o que você vê de oportunidade e novidades do mercado quando a gente fala não só da Lendep, mas que você tá vendo porque provavelmente você monta o seu negócio, aí você vai pivotando ele, porque você vai vendo novas oportunidades, né? Uhum. Queria ver um pouquinho esse lado de novidades, o que você tá vendo aí de novidade no mercado, principalmente a gente pega muita referência dos Estados Unidos, né, Uhum. de outros países, mas para entender o que a gente consegue importar, incorporar aqui no Brasil. Eu acho, né? Falando mais sobre o mundo que eu tô conectado, né? Eu acho que tem muita oportunidade de você investir em inteligência artificial nos processos que hoje são mais dependentes de seres humanos. Eu falo muito disso porque a Landep própria está começando a investir nisso também com um pouco mais de recurso, né? O nosso grande objetivo, né, a gente entende que para descomplicar de fato a logística dos nossos clientes do mercado, né, com todo um mercado gigantesco que a gente quer avançar, de forma escalável e com uma altíssima qualidade, não tem como a gente não ter a inteligência artificial dentro dos nossos processos, simplificando, né, a interface humana, simplificando as barreiras ali de transição de informação,
porque senão você não ganha essa escala e não ganha essa eficiência tão rápida. Eu acho que esse é o ponto principal. Hoje a empresa, para ela incluir a inteligência artificial no dia a dia dela, não precisa necessariamente ter um baita de um modelo rodando, né? Tem muitos processos hoje simples que já tem ferramentas disponíveis para você implementar. É óbvio que a gente tenta fazer isso de uma forma a curto prazo, com baixo custo, no dia a dia dos nossos times, das nossas áreas, mas a gente também já olha para investir em modelagem, em equipe própria, para trazer isso para dentro dos nossos processos, que tange a tecnologia Landep, tá? Fora isso, eu acho que falando um pouco também mais do mercado que eu tô próximo, é muito comum hoje fora na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa, você vê muitas iniciativas focadas em sustentabilidade, né? Então, redução de consumos de materiais, redução de carbono. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem muita oportunidade, não só por um movimento privado das próprias construtoras, mas ainda existe uma necessidade muito grande de iniciativa pública, né? De fomentar esse tipo de iniciativa, de benefício fiscal, qualquer coisa que auxilie, né? Eu acho que ainda tem um caminho muito longo e uma oportunidade gigantesca. Eu estava estudando outro dia uma startup alemã e me perguntaram, né, sobre essa startup, um parceiro nosso lá da Landep. Ele falou, poxa, mas por que na Alemanha o patamar desse tipo de modelo de negócio é tão grande? Falei, poxa, porque lá acho que todo o ambiente, né? Não só o ambiente de negócio, mas todo o ambiente que tange a fazer um negócio desse crescer e ser relevante é muito mais bem preparado do que aqui. Em contrapartida, as dores que a Alemanha tem quando a gente fala de, por exemplo, logística, infraestrutura, resíduos e por aí vai, e até tecnologia intrínseca dentro do setor da construção, eles são muito mais avançados do que a gente. O que isso significa? Que não é ruim. Pelo contrário, é muito bom para nós. Significa que tem ainda muitas dores e muita oportunidade, né? Existe um caminho muito longo ainda a ser percorrido para a gente chegar, vai em alguns quesitos próximos deles. Ou seja, isso significa que tem muita oportunidade de investimento, de crescimento, de surgimento de novas empresas com novas ideias para resolver grande parte dessas dores que ainda não foram 100% endereçadas. Então, acho que de cenário geral, existe muitas tecnologias. Eu acho que é mais também uma necessidade do ambiente corporativo, do setor, tanto corporativo quanto público, também começar a ser mais preparado para absorver, porque eu acho que de tamanho de mercado e dor, a gente está disparado aí como um dos principais, né, no mercado, como necessidade. Então, mas é óbvio, né? Tecnologia tem muita coisa que dá para investir ainda. Não, e é aquilo, quando você conversa com uma construtora, eu, como consultor, quando eu vou lá fazer um diagnóstico para entender desde o canteiro, a parte de contratação de projetos, então você vê que tem oportunidade na parte de advocacia, você vê que por causa de contratos ainda, tem uma série de coisas que necessitam de uma evolução. E aí tudo eu tô falando que tange a tecnologia. Aí você vê lá no canteiro que falta muita tecnologia no canteiro. Tem tecnologia, mas tem muita oportunidade quando eu digo que falta. Até mesmo em projetos. É que projetos, o pessoal, como está dentro mais de escritório, a dor é mais latente. Então, eles são mais receptivos putz, eu preciso disso, sabe? Então, é diferente do cara que está na obra, que precisa entregar uma obra no prazo, ele precisa entregar até o quanto antes, porque ele precisa receber por aquilo. Então, existem dores separadas, né? Mas existe muita oportunidade. Por isso que eu perguntei, porque às vezes você vê alguma coisa lá fora, muitas vezes a gente dá uma passeada lá fora e já consegue... Fala, cara, se eu tropicalizar só isso aqui pro Brasil, eu já resolvi um baita de um problema, né? Como o caso do seu aplicativo, se você olhar assim a sua solução, ela é uma dor quantos anos existe, né, no mercado. E é interessante você contar a sua história, né? Eu tava olhando no site de vocês, que eu vi inclusive a foto aqui do... apareci, né? No site. No Quem Somos, né? Que achei bem bacana ali, contando a história da empresa. Mas é aquilo, porque tá um pouco também ligado à sua experiência ou de uma certa forma aquilo que você vivenciou, né? Então você conseguiu trazer isso pro seu dia a dia. No meu caso é a mesma coisa. Eu trabalhei um bom tempo na área de escola, projetos, construtora, e quando eu abro o meu negócio, ele tem muito essa visão do background, né? Então acho que a gente fala que falta muito, o pessoal tem que gerar bastante competência, mas também depois. E aí depois você vem com a tecnologia. Mas é muito difícil você vir com uma tecnologia sem ter a competência, sem ter a visão de mercado, né? Sim. Eu acho que a gente, né, desde o primeiro momento que a gente foi a mercado, a gente começou um piloto com a Landep, eu cheguei a ouvir de que a nossa empresa não entregava sustentabilidade e que a nossa empresa não era mais produtiva. Tipo, isso numa das primeiras reuniões que eu fiz com potenciais clientes. Não foi ruim ouvir aquilo, foi muito bom,
porque mais me ensinou sobre o perfil que eu pudesse encontrar no mercado, né? E que não é criticando as pessoas, o setor. É que realmente, se você for analisar com calma o contexto da construção, como ela, pelo menos na fase que a gente está mais presente atuando, o quanto eles já foram penalizados por empresas trabalhando de forma incorreta, dando prejuízos e etc. É muito comum na hora que você vai apresentar algo que foca aquela etapa da obra, o pessoal já vem com a armadura fechada, né? Sim, tá, tem muitos vícios, né? Muitos vícios, exato. Eu digo que é muita objeção, Sim. muita crença também, Uhum. né? Então é mais um lado humano do que Sim, realmente tecnológico, né? exato. Mas aí, depois de um tempo, eu também tive um outro lado. Eu vi que com muita resiliência, persistência e, de fato, né, tendo humildade de ouvir e falar, beleza, eles têm um ponto, um contexto muito claro do porquê ter esse tipo de resposta, mas eu sei que a minha ferramenta pode ajudá-lo. Como que eu consigo mostrar para ele com clareza de que ele pode mudar essa ideia e testar? Então é um trabalho que falar para você que está 100% hoje resolvido, não tá. Um dos meus grandes desafios ainda hoje é esse. É chegar para grandes construtoras, dependendo do perfil de cliente, né? Não deixar com que ele fale, não, sua solução não funciona ou essa tecnologia pode ser muito cara. Tentar conversar e trazer a informação de uma forma mais objetiva e clara possível para aquele cliente que tem um pé atrás. E não é à toa que a gente está achando alguns meios, né? Não é à toa também que, como eu falei, hoje a Landep, com 4 anos, a gente já superou grandes empresas em volume de transporte. Cada vez mais tem clientes maiores, com projetos maiores, nos procurando, depositando a confiança, né, na nossa empresa. Hoje é muito comum, para você ter uma ideia, eu levar a equipe de engenharia desses novos clientes e eu faço o convite para todos eles sempre. Eu falei, se você tem um mínimo de dúvida de tudo isso que eu te apresentei e te vendi, faço questão de levar vocês em quantas obras vocês quiserem conhecer, nossas que estão acontecendo agora, para vocês conhecerem, verem lá na prática, na ponta. Pode pegar o contato de quantos engenheiros vocês quiserem conversar. Óbvio, falar para você que é tudo mil maravilhas, que 100% maravilhoso. Não, a gente também tem desafios, né? Quando você fala de operação, de dia a dia, sempre também tem possíveis imprevistos, etc. Mas eu tenho certeza que eles vão falar que é melhor com tecnologia do que sem. Então a gente tenta levar, né, o mais próximo da realidade para não ter dúvida nenhuma. Pode contratar a Landep que você não vai se arrepender. Você vai gostar e vai ter muita segurança e um ótimo atendimento. Não, e aquela questão também de amolar o machado, né? Você também vai escutando, escutando, escutando. Eu Sim. lembro quando eu também abri meu negócio, cara, lá atrás, 8 anos atrás, quando eu fui chegar nas empresas, eu dar aula, eu chegava com a minha moto, notebook na moto, assim, sabe? Parava, montava, galera trabalhando. Eu falei, eu vou montar a sala de reunião, eu vou deixar tudo certinho, porque a galera já vai vir cansada, estressada, deixar aqui. Chegava no jeito, o pessoal, pô, já tá montado, Júlio, tá. Então, assim, é muito saber escutar, né? Acho que aquilo Sim. que você falou. Aí o pessoal, pô, professor, por que você não muda isso? A gente já vem aqui, tá? Cara, então eu até falo hoje, né, que uma versão de algum treinamento, algo que a gente tá fazendo, ela tá na versão, sei lá, 20.0, Uhum. né? Então, por quê? A gente vai escutando, escutando e vai lapidando, 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 lapidando. Então você tem que ter essa resiliência, né? Mas também entender que às vezes você também monta um negócio que ele tá sujeito a ser julgado e criticado. Sim, Quem com tá no certeza. mundo de tecnologia Não, exato. tá ali pra dar a cara a tapa, né? Eu Exato. falo. Mas tem muita oportunidade também, né? Porque Sim. quando você gera valor para uma empresa dessa, gera resultado, que eu tava vendo ali, você tá com um portfólio bem bacana de empresas, né? E aí quando você chega e traz essa tecnologia para trazer mais resultado para eles e encurtar de certa forma o tempo que ele perdia ou eliminar mitigações de dúvidas ou um caixa 2, alguém Uhum. enganando, cara, você já resolveu um baita problema para ele. E aí ele tem que resolver outras questões Sim. ali da empresa, que infelizmente foge do controle, né? Porque quando a gente vê esse mundo ideal seria pegar todas as startups e a gente vai fundar Um pulo só, né? e falar, cara, temos Tem todas as tudo aqui, soluções, é. né? Mas é quanto custaria também, né? Tudo isso junto, né? Não, mas acho que é isso. O desafio, né, não, é uma oportunidade gigantesca. É um mercado enorme. Acho que falando de construção civil como um todo, não falando da etapa dos serviços que são prestados pela Andep, mas bem como o seu e como outros segmentos, outros tipos de soluções, é um mercado gigantesco. Eu acho que é mais resiliência e saber, né, o perfil de cliente com quem você está conversando, se aquela construtora, aquela empresa está preparada para absorver, utilizar uma ferramenta ou não. E com certeza ela vai chegar no momento que ela vai estar mais preparada e você também vai estar mais preparado para vender para eles. Então, também é muito comum a gente, de construtoras que a gente conversou há 2 anos atrás,
a gente fala, ó, evoluímos muito, aprendemos muito, estamos crescendo, mas veja aqui algo que vocês pontuaram 2 anos atrás e veja o que a gente conseguiu endereçar e resolver. Eu acho que agora a gente tem uma solução que casa muito mais com a sua expectativa. E aí vai, cliente que volta, cliente que vem, entra. Mas é um trabalho duro, né? Não pode... Eu acho que persistência, até um dos pilares culturais da nossa empresa é persistência. Não desiste, né? Cara, legal, Não legal. tem não. Se tiver um não, precisamos ter o porquê. E se a gente não conseguir endereçar esse porquê agora, vamos trazer ele para dentro de casa, vamos trabalhar, né? Botar a mão na massa, ver o que a gente pode fazer. E se fizer parte do nosso foco do momento, a gente volta e tá aqui o resultado, a resposta para esse não e como que a gente endereça. Mas se também for algo mirabolante que a gente não tem como fazer mágica agora, tá bom, entendi. Obrigado pela atenção. Daqui a um tempo a gente com certeza vai Guardar voltar. na gaveta ali, A gente mas... vai voltar mais preparado e a gente vai acertar aí o que você precisa. Não, e cara, e essa parte é muito legal, porque tem construtora, clientes nossos também, que falam, Júlio, não tem como fazer um ensino ser desse jeito? Não dá pra fazer desse. Eu falo, cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Porque eu gosto de tratar com os clientes faixa preta, que a gente fala que são os clientes que já, de fato, estão performando, estão usando a tecnologia e tudo mais, porque eles dão um feedback pra gente de... A gente gosta, porque sobe a régua, entende? Sim. E aí você fala, pô, legal, vou trazer pra dentro de casa e ver se isso é um sonho ou é um objetivo, se dá pra gente chegar lá. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, como aqui é uma empresa, ao mesmo tempo que é um escritório de arquitetura e engenharia, a gente também tem uma parte muito forte de educação. Uhum. E eu entendo, olhando o seu negócio, que, cara, é muito carente essa parte de educação, né, para esse tipo de mercado, né? Como que você vê, assim, você vê uma oportunidade, vocês estão trabalhando nisso, porque existe vamos chamar assim, de educação corporativa, dessa galera entender o papel da responsabilidade também deles, não só da questões de sustentabilidade e sociedade, mas também questões de, cara, a gente tá... Como que pode ser melhor o que a gente já faz hoje, né? Uhum. Porque, muitas vezes, um dos pilares que a gente, no estudo acadêmico, quando a gente fala do BIM, a gente fala muito de projeto, compatibilização, orçamentação. Então, falou custo, falou em produtividade, os caras, opa, tá interessante. Uhum. Aí eles pulam um deles que é sustentabilidade, a maioria das vezes, né? Tanto que foi uma da... Eu fiquei um pouco, fala, descrente, acho que essa é a palavra, do mercado, quando eu estava estudando sustentabilidade. Eu falei, pô, o pessoal não leva a sério, sabe? É um selo, o que vale é a certificação, não é o papel da sociedade, não é o papel corporativo da empresa em relação à sua responsabilidade como empresa. Uhum. Entende? Então, eu queria que você... Como é que você vê o papel da educação nesse sentido aqui? Cara, é fundamental. Até falando um pouco mais da nossa realidade. Pra você ter uma ideia, quando houveram situações em que a gente não foi tão competitivo, nós buscamos entender por que a Landep não foi tão competitiva a ponto de conseguir converter um contrato, uma negociação. E aí, 99% das vezes, a gente se deparou com um concorrente ou os concorrentes que operavam de uma forma irregular, né? Ou seja, eles forneciam um documento de um local e levavam material para outro. E muitas vezes a construtora não sabia que isso poderia acontecer e como que é feito. Então, um dos primeiros pontos que a gente tenta educar é isso, ó. Eu não tenho interesse nenhum de fechar uma ou só 2 obras de vocês, mas eu tenho interesse que você tenha perpetuidade, ou seja, que a sua consultora seja sólida e cada vez cresça, e por isso fique alerta, fique atento a esse tipo de situação, porque isso pode ser um custo e um risco altíssimo para o seu negócio, porque a construtora está envolvida não somente a marca dela, mas envolvida a questões de clientes, questões de região, de bairro, investidores, bancos financiando. Então, qualquer coisa que case com o risco de descarte clandestino, um exemplo que eu estou dando, olha o risco que ela está inserida. E muitas vezes a pessoa que está tocando esse tipo de assunto lá no dia a dia da construtora, não é porque ela tem a intenção de fazer isso acontecer, é que ela muitas vezes não tem nem conhecimento, ou não sabe das práticas, os jeitinhos que o mercado por trás tem, porque ela não é desse mercado. Ela só vai lá até certa etapa, contrata, acabou. Mas ela não acompanha no dia a dia como as coisas acontecem. Eu dei um exemplo, mas tem várias situações em que a Landep, como parceira dessas grandes construtoras, o nosso objetivo é ajudar, né? E um dos pilares, além da gente descomplicar com a nossa tecnologia, um dos objetivos e até práticas que a gente faz com o nosso time de engenharia, logística e comercial, é sempre que a gente identifica um ponto de atenção para um cliente ou uma boa prática de outros clientes, a gente tenta de alguma forma levar. Óbvio que é difícil, é desafiador, né? Até comunicar isso às vezes é
é delicado, enfim, não é sempre fácil e rápido, mas a gente tem essa prática no nosso dia a dia, de transformar o relacionamento que a gente tem, não só um relacionamento contratual financeiro, mas até de troca de ideias, troca de boas práticas, porque se uma consultoria faz algo positivo, por que a outra não pode, né? E por que a gente, sabendo que dá para fazer diferente e melhor, por que a gente não vai falar? A gente depende deles, né? Se essa consultora crescer e lançar X obras futuramente, são X oportunidades que a gente tem de continuar crescendo. Então a gente olha para o negócio dos nossos parceiros com uma visão tão de cuidado e importância quanto a gente olha para o nosso dia a dia dentro da empresa. E a gente fala isso não só para construtoras, mas nós somos um ecossistema logístico. Então a gente fala muito disso com os nossos parceiros caminhoneiros. Sem eles a gente não faz nada. Hoje a gente está batendo agora quase 1.000 conectados só na cidade de São Paulo. Regiões metropolitanas, Grande São Paulo. 100.000 caminhoneiros conectados que utilizam e acessam o nosso aplicativo dia a dia. Eu não consigo ter tanta eficiência e tanta força, né, em execução, em produtividade e atendimento como eu tenho. Então, até no lado deles, a gente também tem um papel muito legal social de educação. Como, não sei se vocês sabem, mas cerca de 90%, 93% de transportadores que atuam no setor da construção são autônomos. E quando eu falo autônomo, é pequeno mesmo. É o cara que é o dono do caminhão, ele é o motorista, ele que cuida, ele que faz a manutenção, ele faz tudo. Então a gente também tem um papel muito e esse acho que é até um pouco mais desafiador de ensinar e de comunicar para tornar esse cara cada vez mais profissional. E aí a gente vai além também. A gente ajuda ele com desconto em autopeças, pneus, seguro. A gente conecta eles com empresas de contabilidade digital para abrir o MEI caminhoneiro. Enfim, a gente tenta fazer o máximo possível para ter alguns cases muito bacanas. Tem caminhoneiro que começou com a gente em 2020. Ele não tinha nem empresa aberta. E hoje ele tem quase 5, 6 caminhões, uma frota. Ele já não é nem mais o motorista. Ele conseguiu montar uma equipe de motoristas para trabalhar. Então montou uma frota. Então, acho que tem o desafio do lado do mercado B2B, tem o desafio do lado do autônomo, do mais simples, né? Mas no final, empresa que está centralizada em algum processo tem que tentar, de alguma forma, trazer boas práticas e comunicar ambos os lados da forma mais positiva possível. Porque com certeza isso volta para você e você tem a oportunidade de crescer. Não, muito bacana. Parabéns, eu acho que também mostra... Nem você falou. Eu tinha uma visão, agora eu tô saindo com outra desse podcast também, não só do aplicativo, mas com relação ao seu negócio, porque é algo realmente que tende a crescer muito ainda. Esperamos, né? Estamos ralando duro. Não, mas está no caminho, cara. E eu pergunto o papel da educação, porque eu realmente acredito que hoje toda empresa ela tem que ter uma finalidade também de educação da sociedade com relação a as pessoas saberem usar da melhor forma aquele conhecimento que está sendo transferido. Porque senão também, como que a gente vai vender o serviço se a pessoa não sabe que precisa do nosso serviço? Exato. Porque sempre se ganhou dinheiro daquela forma, sempre deu certo daquela forma. Só que nunca analisaram que poderia ser melhor, né? Então, parabéns pela essa iniciativa. Por último, o que você fala assim, uma pessoa para ela estar trabalhando lá com você, no seu escritório, ou algo do tipo, que skills ela tem que ter, o que ela tem que ter de formação para ela poder se conectar ali com você? Apesar de ser uma empresa pequena, jovem, acho que um dos acertos que a gente sempre... Óbvio, estamos longe ainda do tamanho e do modelo ideal que a gente acredita, mas mesmo pequeno a gente sempre buscou isso, que é focar em cultura. E quando a gente fala focar em cultura, às vezes parece uma palavra, né? Focar em cultura é algo tão amplo, tão distante, mas não. Com procedimentos claros e simples no dia a dia, você consegue criar essa cultura empresarial, uma cultura de empresa, de time. Então, acho que a minha resposta para isso é pessoas que casam com a cultura Landep. E a cultura Landep, ela é baseada em transparência, né? Isso a gente não abre mão. Resiliência, persistência, até por conta da nossa história. Foi uma história muito persistente. A gente começou lá na garra, indo atrás e tentando descobrir como fazer isso acontecer. E acho que, né, são pessoas que têm o interesse de crescer. A gente promove formas de trabalho, formas de desenvolvimento profissional e crescimento e também escalonamento, né, de avanço em cargos de uma forma muito transparente e muito prática. Então a gente sempre busca pessoas comprometidas, com muita responsabilidade, que estão com esse fit cultural e é muito bacana, porque tem muita gente que passou na nossa empresa e está lá há um bom tempo, desde o começo, quando não tinha, sei lá, 10 pessoas, tem pessoas que hoje nosso time já tem quase 30.
Então, conseguiram acompanhar o crescimento da empresa, apesar de poucas pessoas a mais, o crescimento da empresa, produto e tamanho foi bem diferente. E tem bastante pessoas que, por questões particulares, enfim, tiveram que sair da empresa, mas que saíram com a empresa no coração, assim, gostando muito do negócio, acompanham a gente até hoje. Tenho certeza que se fosse por outros fatores, não sairiam. Mas acho que é um pouco. E outra, e no nosso negócio também, eu e a Mara, nós lidamos a empresa de uma forma com muito bom senso e muita transparência. Então a gente cria um ambiente, tenta criar um ambiente o mais leve possível, né, no dia a dia, até porque o nosso setor ele já é uma alta cobrança, operação logística já é ali em tempo real, uma coisa que demanda muita atenção. Só que também a gente não queria aquela coisa muito, sabe, solta, né? Temos uma baita responsabilidade, temos cobranças de investidores para o resultado. Então a gente tenta levar o negócio da forma pé no chão. Aqui você vai ser feliz, você vai ter né, a gente vai ajudar, a gente está super aberto a ouvir. O nosso time ele tem permissão, né? Ele pode errar, mas que aprenda rápido, né? Não falando falando mesmo sempre, mas a gente entende que errar faz parte, só que Sim. se não errar não vai achar a solução mais adequada. E é um time também que ao mesmo tempo que é leve, a gente cobra e cobra bastante e tem muita responsabilidade. Então acho que resumindo é isso. Não, parabéns, cara. É que basicamente, quando a gente fala de cultura ali, acaba sendo uma bala de prata, eu falo, né? Mas é verdade, porque a cultura ela é o que tange a empresa, né? Uhum. E é muito importante saber como lidar com as pessoas, né? Então, por isso que eu perguntei. E os valores, né? Tá muito bem ali. O que você Sim, estava falando ali foi um dos valores, né? sim, Então, sim. se os valores estão alinhados da empresa com as pessoas que estão ali, né? Acho Vocês perceberam que, como eu tô falando com um administrador, é diferente de falar com um arquiteto e engenheiro, porque eu sou arquiteto, né? Mas assim, a gente conversa com o pessoal, você vê que o pessoal, quando eu falo essa moeda, o pessoal, não, você tem que ter Revit, você tem que ter ArchiCAD, você tem que ter a ferramenta, isso aí. E além disso, né? O pessoal fala. acho que um indicador legal de quando a sua cultura está funcionando, óbvio que a cultura ela, né, ela acaba permeando em diferentes níveis conforme o perfil da pessoa, a posição que ela está na empresa. Mas eu gosto de usar esse exemplo até quando eu converso com a Mayara, que é muito claro quando a gente vê a cultura de fato sendo aplicada e executada no dia a dia, quando você vê alguma situação em que você não se envolve e o time toma uma ação, uma forma de se comunicar ou uma ação de uma pessoa individual da mesma forma que você acredita. Fica nítido que, putz, a cultura tá pegando, Você falou né? tudo. Eu falo que tinha um colega meu que falava que a cultura é o cafezinho. É, Vai ali no cafezinho, conversa, você vai entender que aquilo ali o que está acontecendo, que sai, né, da boca do time é o que está acontecendo. Então, você muitas exato. vezes está tendo ruído é porque realmente tem Sim. que, E, tem a, que dar uma e a cultura calibrada. é traiçoeira. Se você não ficar muito próximo, abraçada com ela Sim. e achar, puta, já tá resolvido, tô tranquilo. Não, ela vem lá e te dá uma. Então você também é algo que você tem que cuidar muito bem, né? Tem que monitorar, tem que saúde, tem uma série de outras coisas. Por isso que Exato. a gente agora rodou uma pesquisa de clima, né? Então a gente sempre tá ali de tempos em Exato. tempos, porque, Importantíssimo. cara, você não pode estar no quentinho, no confortável, né? Porque às vezes, Sim, às vezes você pode estar melhor do que tá no ano passado, mas ano que vem você quer estar melhor que hoje. sim. Senão é aquilo que eu falei hoje. E foi engraçado você ter falado tudo isso, porque hoje eu tive uma reunião antes com o pessoal sobre reconhecimento, né? E eu falei, gente, eu vou errar, entendeu? Nem tem como. Só quero que vocês estejam comigo quando eu errar, assim como eu estou Exato. com vocês quando vocês erram. Então, é mostrar que, assim, é o DNA da empresa, né? Exato. Então, não tem como ir contra isso. E contra isso é ir contra você, e contra o que você acredita e tudo mais. Exato. Bacana, cara. E por último, agora, queria que você passasse uma mensagem final ali pro pessoal que tá escutando você. Primeiro, agradecer o convite. Sempre muito legal bater um papo. Eu não sou a pessoa que participa muito das câmeras. Espero ter representado muito bem aí a Landep, todo o nosso time. Sem eles, putz, a gente não conseguiria fazer nada do que já foi feito. E tenho certeza que eles são uma parte mais essencial do que a gente ainda quer fazer. Também agradecer, né, a todos os clientes que confiam na gente, aos motoristas aí, diversos motoristas parceiros, que eu ainda falo bastante com eles. Eu gosto de buscá-los, conversar, perguntar se tem alguma coisa que pode melhorar. Eu tento sempre estar muito próximo das duas pontas. Mas acho que a grande mensagem tem muita oportunidade, né, no nosso setor. As empresas que já surgiram, que estão aí com soluções tecnológicas, com inovação, não percam a persistência, a garra e a resiliência de levar isso ao setor. Saber focar, né, no que tange ao tipo de cliente e ao momento do cliente. E também ter um pouco de compaixão, né? Saber que tem clientes que vão estar mais bem preparados, outros menos. Eu gosto muito de, quando eu encontro um cliente que talvez não esteja bem preparado, não significa que ele é ruim.
significa que ele ainda não está no estágio, ele pode ser muito bom como construtora, como empresa, mas que ainda ele não tem ferramentas, estrutura, processos que vão fazer com que uma ferramenta como a Landep seja catalisadora de benefícios para ele. Então a gente tenta ficar muito próximo e tentar mostrar um caminho, porque às vezes com um pequeno ajuste ele consegue implementar uma Landep lá dentro e ter benefícios, sem ter uma grande mudança drástica dentro da estrutura organizacional, de processo. Então a gente também tenta ter uma certa compaixão com o cliente, ter essa aproximação para ajudá-lo a ter caminhos, né? Do mesmo jeito que a gente busca qual que é o caminho da pedra que eu vou seguir para não errar e pular de estágio, a gente também tenta muitas vezes fazer isso com clientes. E tem um timing também. Tem um timing também. Então a gente não é, né? Eu acho que nós, startups de tecnologia do setor da construção, não podemos olhar construtoras que estão mais avançadas e olhar para outras que estão menos e classificar como que as que estão menos são piores, né? Pelo contrário, elas só estão num momento diferente e que em breve elas também vão estar nesse momento ideal. E aí a gente tem que estar muito próximo para achar esse timing e estar próximo para poder ajudar. E do nosso lado é persistência, garra, estar próximo do cliente, né? Quanto mais próximo lá na ponta, seja o engenheiro, mestre de obra, pessoal de suprimentos, meio ambiente, para a gente conseguir, de fato, resolver as dores e cada vez dores mais claras. Perfeito. Matheus, eu queria te agradecer aqui a presença. Pessoal, não se esqueçam aí de acompanhar as redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e dar 5 estrelas aí no Spotify para ajudar a gente a subir o nível, e passa para o seu colega lá de profissão que nunca ouviu falar sobre ESG, sobre logística de canteiro, sobre segurança, saúde, etc. e sustentabilidade. Passa esse podcast que vai ajudar ele, eu tenho certeza, a chegar no próximo nível. Então não se esqueça aí de dar 5 estrelas. Obrigado, até a próxima, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.